Graça e nada mais. Esse é o título do sermão dessa manhã, que tem 4 páginas da minha agenda. E esse título, ele é colocado porque ele é exatamente o cerne, ele é a linha mestre, ele é a metanarrativa do sermão que eu vou trazer para vocês nesta manhã. Quero meditar com vocês a partir do livro de Gálatas. Os batizandos, não se preocupem, tá, gente? Nós vamos entregar os certificados e cumprimentá-los depois, para que eles não se troquem com pressa, sabe? Porque o pastor, eu quase não me molho, mas eles ficam todos molhados. Então deixa eles se trocarem em paz lá. Gálatas, você consegue achar o livro de Gálatas aí? Se você conseguir, você vai ser abençoado, hein? Gálatas capítulo 1. Antes de ler esse texto, eu quero perguntar para você assim, você já parou para pensar o porquê que a gente tem tanta dificuldade de ter certeza da salvação? Você pergunta assim para a pessoa, você tem certeza que você vai ser salvo? A pessoa fala, ixi, não sei não. Quando? Ontem? Ontem eu não ia assim não. Hoje que eu estou aqui na igreja, eu acho que até dá uma salvação para mim hoje aqui. A pessoa fica receosa de ter certeza de que salvação é uma garantia. E coloca a salvação como se fosse uma condição do meu ser ou do meu fazer. Quando o livro de Gálatas, escrito por Paulo, demonstra que não é nada disso. Bom, por que Paulo escreveu o livro de Gálatas? O livro de Gálatas é o maior tratado de justificação pela fé da Bíblia. Esse livro existe para mostrar para a gente que a gente é salvo pela graça. Falar, pastor, hoje você vai sistematizar o óbvio. Não, não pretendo. Mas é bom lembrar algumas coisas. O livro de Gálatas, ele é um tratado de justificação pela fé. Por que Paulo escreveu isso para os irmãos da Galácia? Existe uma razão para ele ter escrito esse livro. Essa razão está no verso 6 do capítulo 1, onde ele diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. O Paulo diz assim para eles, assim, estou de cara que vocês já estão abandonando o evangelho da graça para viver outro evangelho. Ele não está falando aqui do evangelho, de um evangelho alternativo, de alguma coisa paralela, não, ele está falando daquele evangelho da graça que o povo recebeu, mas agora a graça já não fazia mais sentido para eles, já não era mais suficiente para salvar eles. E então, quando Paulo escreve essa carta à igreja da Galácia, ele está tentando falar para eles que eles não deveriam ter abandonado o evangelho da graça de Jesus Cristo. E então ele vai ficar elaborando muitas ideias para tentar explicar para esse povo que nós somos salvos pelo que Cristo é e pelo que Cristo faz, não pelo que nós somos ou pelo que fazemos. E ele vai gastar muito tempo nesse livro, na verdade o livro todo, para tentar convencer esse povo disso, porque esse povo abandonou o evangelho da graça de Cristo. Você sabe que não foi só o pessoal da Galácia que teve dificuldade com a graça. Por exemplo, Abraão teve dificuldade com a graça. Lembra que Deus prometeu a Abraão? Falou assim para Abraão, Abraão, você não tem filho, né? Eu vou te dar um filho, e esse filho vai ser pai, você vai ser pai de uma grande nação. Que coisa linda, pensa bem. Abraão vivia em Ur, lá na Suméria, na antiga Suméria, não existia mundo além daquele. Ur foi a primeira cidade organizada, não era um contexto urbano, mas foi a primeira vez dentro da história secular que uma civilização se junta para viver em um lugar só, porque antes eles plantavam aqui, na hora que terminavam eles iam para outra terra, colhiam, matavam os animais que tinham, depois iam para outra terra, eram nômades. Ur é a primeira cidade onde eles se organizam para ficar ali mesmo. Eles tinham os arquedutos que vinham e traziam água para eles ficavam ali. E Abraão é chamado para sair dessa terra e depois ele recebe uma promessa de que ele iria ser o pai de uma grande nação. Só que a mulher dele tinha um útero que não funcionava bem. Sabe aquela parte da nossa vida que não funciona bem? No caso da esposa do Abraão, era o útero, não funcionava bem. E aí então ele, beleza, Senhor, obrigado pela promessa, estou feliz que o Senhor vai me abençoar. Só que passava o tempo e a mulher não ficava grávida, gente. Aí começa a gerar aquela crise, né? Aquela crise, começam a achar culpados, e então Abraão decide fazer uma coisa, e você sabe o que Abraão faz.
Abraão vai e recebe uma sugestão da esposa. Olha que sugestão interessante, meninos. Olha, a esposa fala para ele assim, Abraão, marido, vai lá e se deita com a nossa empregada. E logo Abraão aceitou. Interessante, né? Não resistiu. Ele não falou assim, amor, mas que coisa é essa, amor? Imagina, não. Abraão não pensou duas vezes. Abraão foi e se deitou com a empregada. Contextualizando, né? E ali ele teve um filho. E quando ele teve um filho, você acha que Deus ficou bravo? Deus ficou irado? Não, Deus falou, olha, Abraão, é o seguinte, eu vou cuidar desse menino aí. Só que ele não é o filho da promessa. Sabe por que ele não é o filho da promessa? Porque a promessa que eu faço para você, Abraão, a promessa que eu disse para você que eu vou fazer, é eu que vou fazer. Não é você que vai fazer, Abraão. É eu. E aí algumas pessoas perguntam, pastor, então logo depois disso Deus mandou fazer a circuncisão. Sabe por que Deus mandou circuncidar o Abraão e os filhos? Para que toda vez que o Abraão olhasse para baixo, ele lembrasse que não é pela força nem pelo ato dele que a bênção ou a salvação vem, mas é pela graça de Deus. Esse é o significado da circuncisão. Para que eles entendessem no corpo, que não é pelo poder dele. Abraão quis resolver por ele. Pelo poder masculino e pelo poder de procriação que ele tinha. A mulher não tinha, mas eu tenho. Ela não tem, mas eu tenho. Eu vou lá resolver com o meu aparelho reprodutor, com a minha capacidade de procriar. Eu vou lá. É interessante que para a gente, isso a cada dia mais está ficando distante da nossa cultura, porque hoje em dia o pessoal não quer mais ter filho. Não existe uma valorização tão grande de ter filhos hoje. Essa ideia de ter filho, eu sei que algumas pessoas olham para mim e falam assim, nossa, qual que é o teu problema psicológico, né? Tem 3 filhos. O que está acontecendo com esse rapaz? Isso é estranho. É estranho, porque as pessoas sempre tiveram filhos, mas hoje parece que é um problema. Eu identifico que existe um egoísmo coletivo, psicológico, onde as pessoas não querem mais dividir o tempo, os recursos dela com nenhum outro ser, muito menos o filho, que vai chorar e eu sou obrigado a cuidar dele. Existem muitas outras razões para não ter um filho, que são todas louváveis, mas essa é um reflexo ruim do contemporâneo. Mas eu tenho filhos. Agora, para o Abraão, era muito importante. Eu lembro que quando a minha esposa engravidou das gêmeas, da Laura e da Luísa, que eu errei aqui o nome, mas estava difícil porque estava de costas. Vocês têm que dar um desconto para mim. Até hoje, a Carla e a Cristi, até hoje eu confundo elas. Eu acho que vai ser assim até o final da vida com minhas filhas. Minha esposa estava grávida de gêmeas, e a gente chegou na igreja, lá na Jordânia, a gente trabalhava, e a gente falou que íamos ter gemelas. Nossa, gente, daquele dia em diante, eu me tornei o homem daquele lugar. Os caras olhavam para mim e falavam assim, tipo, isso que é homem. Como se depender, olha que... Mal sabem eles que não era a intenção. Não era a intenção. Imagina, a gente queria engravidar, né? Mas quem imagina, uma família que nunca teve gêmeos, vai imaginar ter gêmeos? Nunca imaginei, nunca sonhamos com isso. Mas na cabeça deles, parecia que havia ali um poder sobrenatural em mim. Eu até comecei a gostar daquilo, sabia? Começou a mexer com o meu ego aquilo. Fiquei até mais másculo depois dessa narrativa que criaram sobre mim. Cheguei no Brasil, falei, isso é coisa de árabe, né? Porque lá no Oriente Médio eles dão para a gente comer o testículo do carneiro, né? Gente, come coração de galinha e está com nojo de testículo de carneiro. Tudo bem. Vamos fingir que não somos nojentos também. Tudo bem. Opa. E eles acham que porque você comeu aquilo, você tem um boost, um power que vem em você aí, entendeu? E que você vai conseguir ter mais filhos ou ter filhos. Mas eu cheguei aqui no Brasil, aconteceu a mesma coisa. Cheguei aqui na primeira igreja que eu fui cuidar, e aí eu falei assim, nossa, a esposa está de gêmeos. Pastor, pastor. Gente do céu. O ser humano tem essa coisa de trazer para si algo que é de Deus. De querer tirar o crédito daquilo que é de Deus. Alguém se batiza. A gente quer o crédito pelo que a pessoa se batizou. Obra do Espírito Santo, gente. Quem convence o coração de um homem? Você acha que alguém convence o coração? Obra do Espírito Santo. Ninguém ganha a alma. Quem ganha a alma é Cristo.
É Cristo Jesus que ganha a alma. E ai daquele que quer tirar o crédito de Cristo. Porque a glória deve ser dada somente ao nome a Cristo Jesus, por tudo que há de bom nessa terra. Somente a Cristo seja dada toda a glória. Só que Abraão, ouviu Deus falou, mas você vai cuidar do meu menino? Deus falou, não, eu vou cuidar. Você vai fazer a circuncisão, porque você vai ter que lembrar sempre que não é pelo seu poder, mas é pelo meu. E eu vou cuidar de você. Então Abraão creu que Deus daria. Quando ele creu, isso foi-lhe imputado como justiça. Aí você fala, pastor, o que o senhor está querendo dizer? O senhor está querendo dizer que se eu crer, a justiça de Cristo está sobre mim? Sim. Se você crer, assim como Abraão creu, que aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir, a justiça de Deus está sobre você. Está sobre você. É isso que é a justiça de Deus, é aceitar a promessa que Ele vai fazer e que Ele vai realizar. Mas é interessante que as pessoas leiam o Antigo Testamento, e eu discuti com a minha esposa esses dias, e elas têm dificuldade de encontrar graça no Antigo Testamento. E eu digo dizer que eu tenho dificuldade de não encontrar graça no Antigo Testamento. Porque aonde eu olho no Antigo Testamento, eu vejo Cristo, eu vejo a graça. Aonde eu leio, eu vejo Cristo e vejo a graça. E eu vou dizer para você, se você ler a Bíblia, não, seja lá o trecho que você lê, e não vê Cristo e não vê a graça, leia de novo. Porque Ele está lá. Por exemplo, no Gênesis, né? Quando Deus vai e termina a obra da criação, cria a mulher, a costelinha, né? De Adão, cria a mulher, e então Deus fala o seguinte, agora eu vou tirar aquele day off. Hoje eu vou descansar, cria o sábado para descansar. E aí ele chama o Adão e Eva para descansar, falou, vem descansar comigo aqui. Eu pergunto para vocês, Adão e Eva trabalharam? Eles trabalharam? Então por que quer descansar? Pela graça. É pela graça que nós somos chamados para descansar. Por algo que a gente não fez, a gente descansa. Aí Adão e Eva, eles amaram isso aí, amaram. Só que o que aconteceu? Eles pecaram. A graça não é um elemento posterior ao pecado, ele é um elemento anterior. Lá na criação a gente vê, o sábado é um exemplo da graça. A gente descansa por algo que a gente não fez. Foi Ele que fez, a gente descansa no 0800. É isso que é o sábado. E então acontece que o homem peca. Aí o homem peca, o que ele faz? A mesma coisa que Abraão e a mesma coisa que eu e você, o pessoal da Galácia, vai lá e cobre a vergonha com folhas de figueira. A Bíblia diz que eles cozeram no sentido de costurar. Imagino que deve ter sido um folhão, né? Porque Eva devia ser um mulherão em todos os sentidos. Então foi uma folhona de figueira, talvez não uma folhona, porque a figueira talvez fosse maior, mas foi uma folha lá. E ela fez provavelmente um topzinho. Foi a primeira estilista, viu, do mundo, viu? Fez um top, fez uma mini saia, porque duvido que ela deve ter, né, tampado tudo, mas só vergonha. Adão também fez ali uma bermuda. E ficou ali. Deus olha para aquilo e fala assim, colega, é o seguinte, não é assim. Não é pela sua atitude que você vai tampar a sua vergonha. Mas é pela minha providência que a sua vergonha será escondida ou tapada. O que ele faz? Mata um cordeiro e cobre aqueles dois com uma pele de um cordeiro, para mostrar para eles que não é pelas ações deles que eles são salvos ou perdoados, mas pela ação de Deus. Mas aí você fala, só isso no Gênesis, gente, isso é só Gênesis, tá? É só no comecinho, os 10 primeiros capítulos. Aí depois que acontece tudo isso, Deus vai falar para eles o que vai acontecer. E Deus fala, você vai ter que trabalhar, vai ter que pegar Uber, vai ter que dirigir Uber, você vai ter que aguentar o patrão, vai ter que ficar desejando um 13º, vai ter que ficar com dificuldade mesmo, vai ter essa dificuldade, vai ter que acordar cedo de manhã, vai trabalhar. Mulher, você vai sentir as dores do parto, vai ter isso, o outro vai ter o suor para comer o pão, mas ele fala assim, olha, a serpente vai ferir o calcanhar. E essa expressão de ferir o calcanhar, ela é uma expressão que tem a ver com engano, não com a ferida física, tá? Pegar o calcanhar, na mentalidade judaica, é enganar alguém. Existem muitas expressões idiomáticas. A gente não fala assim em português. Poxa, o Zedemar passou a perna em mim, hein? Quer dizer que ele passou a perna em mim? O que seria estranho, né? Seria mais fácil pensar que ele fez o quê? Ele me enganou. Em hebraico, bíblico, quando eles falam assim,
o calcanhar foi ferido, ele pegou no meu calcanhar, ou mordeu o meu calcanhar, está querendo dizer que aquela pessoa enganou. Vocês lembram de Jacó? Como que Jacó nasceu, coisa O? Como? Segurando quem? O calcanhar do seu irmão. E foi colocado o nome dele de Jacob, que significa exatamente isso, enganador. Exatamente isso. Então, aí quando Deus fala que a serpente vai pegar no seu calcanhar, o que ele diz que ele vai fazer? Ele vai fazer o quê? Ele pisa na cabeça da serpente, amém? Você não precisa lutar contra o diabo. Tem gente que sai na rua, acorda de manhã e fala, nossa, hoje eu tenho que lutar contra as hostes malignas. Coitado de você. Que lutar contra o quê? Você não luta nem contra você, você está perdendo para você mesmo. Você não dá conta do seu desejo, você não dá conta do seu coração, você não dá conta da sua tristeza de manhã. A sua tristeza é maior do que você. Aí você quer lutar contra as hostes malignas. Não. Quem pisa na cabeça da serpente, a primeira profecia é sobre graça. Eles vão ferir você, a serpente vai te ferir, mas sabe quem vai pisar na cabeça da serpente? Eu, Cristo, vou pisar na cabeça da serpente. Graça no Antigo Testamento, porque é Deus que faz. E o milagre da salvação, ele não é nada mais do que a continuação da criação. Você lembra aquele texto bíblico, e hoje eu comentei isso com a Andréia de manhã, aquele texto bíblico de Davi, que ele fala assim, cria em mim, ó Deus, um coração e um espírito inabalável ou reto, né? Steadfast. Quando o Davi fala isso, ele fala assim, Bará em mim, Senhor, um coração puro. Bará é o verbo usado na criação, quando a Bíblia diz assim, olha, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus. É o verbo que cria do nada. É o verbo que só pode ser atribuído a Deus. O Davi entendia que um coração puro só pode nascer das mãos de quem? De Deus. Mas só que tem gente achando que isso aqui é uma fábrica ou uma oficina que fica criando corações novos e que pode recalchutar. Não, você precisa de um coração novo. Você não precisa do velho, você precisa do novo. E quem pode fazer isso para você não é o pastor Rafael, é só Jesus. Jesus é o fundamento da nossa fé, porque só Ele tem o poder de criação. E a salvação não é nada mais do que essa continuação milagrosa da criação lá do Éden. E quando Ele cria em nós algo novo, Jesus, ele sempre quer antecipar o reino dele. Lembra o que Jesus fazia? Quando Jesus curava alguém, Ele curava e falava o quê? Ele falava assim, curava, a pessoa estava curada, Ele falava, o reino de Deus chegou. Por quê? Ele entendia que alguém que nascia de novo, alguém que vivia em Cristo, deveria antecipar as coisas que eram futuras. Se lá na frente as pessoas vão ser curadas, hoje a gente cura. Se lá na frente as pessoas vão, lá no futuro as pessoas vão se reunir para adorar, hoje a gente se reúne e adora. É por isso que tem igreja, é a única razão. Porque é uma antecipação daquilo que é futuro. A gente antecipa e faz hoje. E Jesus curava e falava, olha, o que era para estar no futuro, agora eu trago para o presente, uma antecipação. Mas eu quero dizer para vocês que toda a relação com Jesus não pode ser baseada em méritos, no que eu faço ou deixo de fazer. Vocês lembram daquele texto de Mateus? Mateus, deixa eu ler aqui para vocês vão falar que eu estou mentindo, né? Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25 diz assim, ó. Vocês lembram aquele texto que Jesus está indagando ali, separando em dois grupos de pessoas, os que estão perto dele? Mateus 25, 34 a 36, ele diz assim, 34 a 36, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes. E aí ele vai continuar, eu estava nu e você me vestiu, eu estava enfermo e você me visitou, eu estava preso e você foi me ver. Aí então no verso 37, mostra como que alguém nascido em Cristo reage quando trata-se de algo que ele fez, que a pessoa fez. Olha o que o verso 37 diz. Então perguntaram os justos perguntaram ao Senhor, Senhor,
quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Quando foi isso? Senhor, eu não lembro disso aí, não. Era tão natural, é tão do dia a dia, é tão comum, que a pessoa não contabiliza o que fez. Ela não faz esperando que alguém a marque num caderninho, ou que Deus esteja lá marcando. O Senhor está marcando as minhas boas obras. E um dia Ele vai falar, olha, deixa eu te falar, aquele dia, lá na igreja do Riacho Grande, você fez isso, isso, isso. Ele falou, Senhor, eu fiz mesmo, eu lembro, olha, eu sei que eu sou bom mesmo. Eu não queria assim, desculpa, eu não quero parecer arrogante, mas sabe como é que é? Aquele pessoal lá, né, alguém tinha que fazer alguma coisa, né, Senhor? Não é a postura dos salvos. Os salvos perguntam assim, quando foi que eu fiz isso? Porque eles nem assumem a possibilidade deles terem feito algo bom para Deus. Aqueles que nasceram em Cristo, eles perguntam, Senhor, quando que eu fiz? Eu que fiz isso aí? Tenho certeza que fui eu. Senhor, acho que eu estou enganado, porque eu não era bom lá embaixo, não. Né? Eu não fazia as coisas boas, não. Eu espero que o Senhor só tenha notado isso aí, porque as coisas ruins foram maiores do que essas daí que eu fiz. Quando que eu fiz isso? Esses que nasceram em Cristo. Agora, os que não nasceram em Cristo, sabe o que eles falam? Vou falar para vocês o que eles falam. Mateus mesmo, 7:22. Olha o que eles falam aqui. Nessa mesma circunstância. 7:22. Diz assim, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado? Em teu nome não temos expelido demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Uma ênfase total naquilo que eu fiz. Ele nem espera Jesus elogiar, ele já vai logo se autopromovendo. Senhor, eu não fiz? A principal característica daquele que é nascido em Cristo é entender que tudo que Deus dá vem de Deus e não dele. Tudo que Deus dá e faz e oferece é providência da graça de Deus e não dos nossos méritos. Amém, gente? Amém, porque se não fosse assim, estava ruim para a gente. Estava ruim, porque não dá para enganar Deus. Você engana até a esposa. Você engana o esposo, engana o pastor, engana a igreja. Engana até teu banco. Engana a financeira. Coloca até lá um negócio diferente para você pegar um dinheirinho a mais. Eu sei. Mas Deus, amigo, você não engana. Então é melhor confiar na graça. Porque se você confiar na sua própria providência, Abraão, Deus vai fazer alguma marca em você. E dói. E você vai olhar e vai sempre lembrar que aquilo ali é porque um dia você quis fazer do seu jeito e era para ter sido feito do jeito de Deus. É Deus que faz. Vou terminar o sermão hoje com um texto que resume basicamente o que eu falei para vocês aqui. E eu espero que isso abençoe a vida de vocês. Um texto que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 3. Verso 11 diz assim: porque ninguém, olha aqui gente, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Cristo. Vou repetir aqui para vocês, em caso você tenha, né? Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Cristo Jesus. Então, quando você estiver com aquela crise do começo do sermão que eu falei, será que a salvação é garantida para mim? Eu quero dizer para você nessa manhã, a salvação é garantida a você, amém? Se sinta salvo, viva como salvo, porque se você se sentir diferente ou viver diferente, você está perdendo a vida que Deus te deu. Você está vivendo como se a promessa dele não fosse suficiente. Você está tirando o crédito daquilo que Cristo já fez na cruz por você. Você está minimizando o poder de um Cristo que morreu na cruz por você. Você está diminuindo a glória de Deus. Você está diminuindo o amor de Deus por você. Quando você vive aqui como um perdido, achando que você virou uma esquina errada, e você sabe das suas esquinas, que Deus te abandonou. Não coloque Deus tão baixo. Deus não é homem, Deus é amor, e amor infinito. Nesta manhã, eu gostaria que você aceitasse a graça de Jesus Cristo na sua vida, e como um presente que você recebe de graça, que você não pediu, não pagou, e muita gente vai falar para você, isso não existe. Se você não está fazendo algo para fazer valer a pena,
você não vai ser salvo. Engana-se quem pensa isso. A Igreja Adventista do Sétimo Dia pensa só o que a Bíblia pensa. E a Bíblia pensa e mostra para a gente que nós somos salvos pela graça. E isso não vem de vós, é dom de... E aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque se não for assim, não existe céu, não existe futuro e muito menos presente. Agora eu quero terminar dizendo que, se nós não aprendermos a viver hoje pela graça, nós nunca viveremos e nunca receberemos ela de forma completa. Porque se você não acredita na promessa, a justiça de Deus não está sobre você. Crer é a única coisa que Deus pede para você. Mas você prefere crer no seu cumprimento da obra? Você prefere crer no cumprimento dos 10 mandamentos? Você prefere crer no seu bom comportamento? Creia nisso, do mesmo jeito que Abraão creu na capacidade dele de reproduzir. Creia nisso, do mesmo jeito que Adão e Eva creram mais na folha de figueira do que num pedido por um Deus que estava sempre com eles. Creia nisso, da mesma forma que Abraão bateu 2 vezes na rocha, Moisés bateu 2 vezes na rocha, sendo que Deus tinha falado para ele, agora só fala, Moisés. Na primeira vez, a rocha foi ferida. A rocha é quem? Da segunda vez, Deus fala para Moisés, não precisa bater mais na rocha não. Sabe por quê? Porque se Cristo fez sacrifício, já não resta mais sacrifício a ser feito. Que a igreja, que a espiritualidade, não seja um peso para você, mas que você viva, faça assim, faça o bem, ame, cumpra os mandamentos, faça tudo o que lhe compete. Mas porque você ama, não porque você quer chegar no final e falar, Senhor, nós não fizemos isso, nós não falamos aquilo. Que no final dos dias, quando você encontrar Jesus com um sorriso no rosto, e quando Ele te descrever o que Ele pensa de você, que você se sinta lisonjeado, dele até falar com você. Eu espero muito que nesse dia, você nem se lembre das coisas boas que você fez. Mas para isso, a gente tem que começar agora, parar de olhar para a mão que dá esmola, parar de olhar para os nossos talentos, olhar para Cristo e para o reino, que é futuro, mas precisa estar no presente. Feche seus olhos e ore comigo. Grandioso Deus, o Senhor é o fundamento de nossa fé. O Senhor é a razão por acreditarmos na salvação. O Senhor é a razão de termos certeza de que somos salvos em Cristo Jesus. Lançaram esse fundamento, e quem somos nós para tirar esse fundamento que é Cristo? Ai daqueles que pesam nas costas e na mente de pessoas, tirando deles a esperança e a certeza da salvação, com regras limitadoras, desnecessárias e pessoais, e que deveriam ser tidas por cada indivíduo através da condução do Espírito Santo. Ai daqueles que tiram a glória de Cristo da salvação. Ai daqueles, Senhor, que diminuem o poder e a maravilha do Teu sacrifício para salvar a cada ser humano. Que o Teu nome seja glorificado, que Cristo seja glorificado, e que todos nós possamos ser os Teus servos, amantes, seguidores, intensos e desejosos de fazer do presente aquilo que o Senhor nos prometeu no futuro. Em nome de Cristo Jesus assinamos essa oração. Amém.